Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículos 19 e 20. Gálatas, capítulo 2, versículos 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Nós poderíamos sintetizar o Evangelho neste versículo. Aqui nós temos uma síntese perfeita do que é o Evangelho. Durante 1400 anos, Deus ensinou o povo de Israel acerca disto. Todos os sacrifícios da lei eram tipos de Cristo. Todos os cordeiros que morreram, desde aquele cordeiro sacrificado pelo próprio Deus no Éden, até o último cordeiro que morreu na sexta-feira da Páscoa, todos eles eram um tipo do verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Deus, quando estabeleceu o culto para Israel, leia sua Bíblia, Levíticos capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Deus diz que qualquer homem em Israel que quisesse oferecer a ele um sacrifício, fosse ele de gado vacum ou de ovelhas, deveria escolher um macho sem defeito, deveria levá-lo à tenda da congregação e deveria impor suas mãos sobre o cordeiro. E isto fazia com que o adorador se identificasse com o sacrifício. No exato instante em que o adorador punha a mão na cabeça do cordeiro e ele era degolado, ele via que o sangue do cordeiro, esvaindo-se do seu corpo, fazia com que ele lembrasse que aquela era a sua própria morte. O cordeiro estava morrendo no seu lugar. Agora eu quero dizer uma coisa aqui para os irmãos. Em nenhuma época, em nenhum tempo da dispensação da lei, o sacerdote levantou seus olhos para olhar para aquele que estava oferecendo o sacrifício. Ele examinava o sacrifício. Ele observava o cordeiro, desde a unha até a cabeça. Se o cordeiro fosse perfeito, se nele não tivesse mancha, se nele não tivesse mácula nenhuma, o cordeiro era aceito para morrer no lugar daquele que viera. Ele não olhava se ele era alto, se era baixo, se era magro, se era gordo, se era branco, se era negro. Não interessava se era pobre ou rico. Desde que o cordeiro fosse perfeito, Deus aceitaria o sacrifício. Quando ele estava olhando o cordeiro morrer, o sangue do cordeiro era o sinal que o identificava. Lá no Egito, quando o povo de Israel fora avisado por Moisés de que deveriam colocar o sangue do cordeiro pascual nos umbrais das portas das suas casas, porque à meia-noite ali passaria o anjo que mataria todos os primogênitos do Egito, eles tiveram que expor um sinal, e o sinal era o sangue. Mas no sangue do animal não havia vida para ser transmitida àquele que fazia o sacrifício. Quando o animal morria, apenas estava ali uma lição: eu deveria morrer no lugar desse animal, mas a vida daquele animal não vinha para o adorador. Mas o apóstolo Paulo está dizendo para nós que não somente nós nos identificamos com aquele cordeiro de Deus que subiu ao Gólgota, como a vida daquele cordeiro agora veio a nós, de maneira que não é mais eu, José Dias, que estou vivendo, mas o Filho de Deus vive em mim. Isso nos coloca num patamar elevado, irmãos. Nos coloca num plano superior nas dispensações de Deus. Nós que somos a habitação de Deus, a morada de Deus, agora nós temos a própria vida de Deus. A vida de Deus não é a vida bios. A vida bios é a vida dos animais e até a vida humana.
Mas a vida de Deus é a vida Zoe, é a vida eterna. Se você tem a vida de Jesus, você tem vida eterna. Então nós não somos seres mortais, nós somos uma igreja imortal, pois agora nós recebemos a vida do Filho de Deus em nós. Aí Paulo está dizendo: eu me identifico com o sacrifício. O sacrifício faz toda a diferença na minha vida. Mas verbalmente, qualquer um pode se identificar com o sacrifício. Qualquer um pode abrir a boca e dizer: eu também. Só que se você recebeu a vida terá que se manifestar em você. Por isto a Bíblia diz que todo homem e toda mulher necessita nascer segunda vez. Quando do primeiro nascimento nós não tivemos livre-arbítrio para escolher o país, a época ou os pais onde nós nasceríamos. Nada disto não nos foi dado o direito de escolher. Mas nós nascemos, gostando ou não, você recebeu pais, você nasceu em um lar, você nasceu em um lugar. No mundo espiritual, a Bíblia diz em João capítulo 1, que Jesus veio para os que eram seus, o povo judeu. Os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aí você diz: mas aqui eu tenho a liberdade porque eu criei, eu decidi crer. Os quais não nasceram nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, nem da vontade do sangue, mas de Deus. Nascidos da vontade soberana de Deus. Por quê, irmãos? Porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo, e colocou no livro da vida do Cordeiro o nome dos eleitos, e foi por estes que ele morreu. Então por que você decidiu crer nesta palavra? Porque esta mensagem faz sentido para você e não faz sentido para milhões de pessoas no mundo. Porque em você há uma semente, em você há uma eleição, há uma predestinação que não te pode deixar passar por alto disto aqui. Mas isto, diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, que é loucura, mas aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação do Evangelho. Isso não é um assunto para catedrático, não é um assunto para ser discutido numa faculdade. Você não vai convencer racionalmente nenhum homem de cultura de que alguém que morreu há 2000 anos atrás, cujo sangue já se acabou, não tem mais hematina, de que aquele sangue apaga os teus pecados. Isto não é possível que um homem natural creia. Mas quando o Espírito Santo vem vivificar em nós a palavra e nos concede a fé de salvação, nós entendemos que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, irmãos, não tem coisa melhor do que nós estarmos debaixo do sangue do Cordeiro. A pior coisa que pode existir é estar debaixo da ira do Cordeiro. Cordeiro é sinônimo de amor, é sinônimo de misericórdia, é sinônimo de graça, é sinônimo de perdão. E hoje o Cordeiro é juiz, é advogado e é testemunha de defesa. Mas um dia a Bíblia diz que o Cordeiro ficará irado. E neste dia não há misericórdia, não há amor, não há perdão. Neste dia só há juízo. Mas graças a Deus, você nesta noite está debaixo da misericórdia, porque você recebeu o sangue do Cordeiro. Nós estamos falando do sacrifício do Gólgota, irmãos. Quantas vezes milhões de pessoas saíram de seus lares e foram aos cinemas assistir o filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, e lá choravam, desmaiavam, morriam, ficavam com pena de Jesus e saíam de lá pisando no sangue do Cordeiro. Saíam de lá para um bordel, saíam de lá para um bar, saíam de lá para roubar, saíam de lá para cometer corrupção. Porque a piedade, o sentimento não te identifica com o sacrifício. Isso não muda a vida de ninguém. Mas quando você, pelos olhos da fé,
percebe que aquele cordeiro inocente estava ali, você põe as mãos sobre ele, dizendo: Senhor, era eu que deveria morrer, ele está morrendo por mim, aceita o sacrifício, eu me identifico com ele. Quando Deus olha para você, ele diz: eu aceito você, porque eu aceito o sacrifício. O cordeiro era perfeito, ele foi examinado. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 12, que no 10º dia do mês de Nissan, que era o primeiro mês do calendário religioso, o 7º mês do ano civil, no 10º dia deste mês, o cordeiro tinha que ser separado, e ele estava junto com o rebanho. Ele tinha que ser separado, e durante 4 dias ele era inspecionado, examinado. No 14º dia, em sendo ele considerado limpo, ele seria sacrificado. A Bíblia diz que Jesus Cristo entra em Jerusalém, e ele passa exatamente 4 dias, saindo à noite para Betânia, 2 quilômetros de Jerusalém, e voltando antes que o dia se levantasse. Todos os dias cedo pela manhã ele estava no templo ensinando. Ele foi examinado pelos fariseus, foi examinado pelos saduceus, foi examinado pelos herodianos, foi inspecionado pelo sumo sacerdote Anás e Caifás, foi examinado pelo governador Pilatos. Pilatos teve uma entrevista com Jesus e volta e diz à multidão: eu não vejo neste homem nenhum defeito, eu não vejo nada de errado com esse homem. E a multidão, sem saber o que estava dizendo, mas para cumprir profecia, disseram: mata, crucifica. Ele é perfeito, ele não tem defeito, então ele serve para ser o cordeiro. E por mais que você diga: se eu estivesse lá, eu não queria que ele morresse. Se ele não morresse, você não viveria. Ainda bem que ele morreu, graças a Deus que ele morreu, porque a vida dele agora foi inoculada em você. Agora, ele disse com todas as letras que ele não seria um Marte. Nós não podemos pensar na história de Jesus como um bom homem que viveu uma boa vida, uma vida perfeita, e os seus inimigos conspiraram, e através de tramas envolvendo o governo romano conseguiram prendê-lo e matá-lo. Um pobre Marte, não. Jesus Cristo andou cada passo resoluto em direção ao Calvário, quando todos os caminhos e atalhos lhe foram colocados para não subir ali. Leia a sua Bíblia. O próprio Satanás, quando ele havia passado 40 dias em jejum, orando ao Pai, aparece a ele e lhe mostra um atalho, e diz a ele que lhe daria todos os reinos e todas as glórias do mundo, se ele uma só vez se ajoelhasse e o adorasse. Tu não precisas morrer, tu não precisas sofrer, tudo isto eu te dou, apenas me adora. Ali estava a maior batalha jamais pelejada, muito mais do que no Getsemane. Ali estava a maior de todas as tentações, mas Jesus Cristo firmou-se na palavra. Está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Não havia um outro lugar nesta noite que você pudesse estar, que eu pudesse estar, e ainda assim nós estarmos no centro da vontade de Deus. Há um lugar provido por Deus para a adoração, há um lugar que Deus nos convocou para adorar o seu nome. Você está nesta noite no lugar certo, na hora certa, adorando a pessoa certa. Por isso, Deus está mais próximo de você do que você pode imaginar. Está ao alcance de você nesta noite. Ele veio aqui participar desta festa conosco, porque Ele ressuscitou. Nós não estamos falando de um morto, nós estamos falando de alguém que apareceu para João na ilha de Pátimos em uma visão, e João ouviu uma voz como de muitas águas. E no livro do Apocalipse, o que você vê identifica o que você ouve. João ouve uma voz como de muitas águas, mas quando ele vira-se para ver, ele tem uma visão do Cristo glorificado. João cai aos seus pés como morto, e ele levanta João e diz: João, sou eu mesmo, João, Jesus, estive morto, mas estou vivo e vivo para sempre.
E tem um hino que eu amo tanto, e a igreja bereana ama tanto, e nós cantamos tanto aqui, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Esta é a razão porque eu não vou dormir com medo de que uma bomba atômica exploda, de que uma guerra exploda. Eu não tenho medo de que a inflação amanhã, e eu fique desempregado e a inflação exploda. Não, irmãos, a nossa confiança está depositada nele que vive para sempre. Glória a Deus. Há pessoas tão inseguras que põem o dinheiro no banco e todo dia ficam olhando a conta, e todo dia tem medo da inflação. Compra um carro e lava o carro e olha se o carro é riscado, não consegue ficar no culto, vai lá dar uma olhadinha no carro para ver se alguém riscou. Tem medo de roubar seus bens, tem medo de roubar sua felicidade, tem medo de perder sua mulher, tem medo de perder seus filhos. Se você de fato colocou sua vida nas mãos dele, nada que é seu será perdido. Ele vive, você pode crer no amanhã. Amém? Glória a Deus. Às vezes, irmãos, Deus coloca um pastor, Deus coloca um pregador como homem na torre, com uma visão um pouco maior. Nos Estados Unidos da América, quando Abraham Lincoln fez o decreto da abolição da escravidão, ele não deu data para a abolição da escravidão. Ele disse: amanhã, quando o sol se levantar, todos os escravos da América estarão livres. Havia escravos que moravam próximo de grandes montanhas, e eles disseram: nós somos velhos, nós estamos tão ansiosos pela liberdade, mas vocês estão jovens, corram até o alto da montanha, e quando os primeiros raios do sol surgir, gritem para nós. Eles ainda estavam aqui, a penumbra ainda cobria toda a planície, e de repente os jovens gritaram: liberdade, liberdade. E aqueles velhinhos que estavam ali embaixo nem haviam visto o sol ainda, e começaram a regozijar-se, e começaram a dançar dizendo: somos livres. Talvez você olhe e você vê o mundo como ele está, e você pensa: vai demorar 100 anos, as coisas não vão mudar. Mas Deus está nos elevando nesta noite a um patamar mais alto, para dizer que o sol da liberdade já rompeu, que a hora já chegou, que nós já somos livres. Glória a Deus. Nós já vivemos em uma outra economia, irmãos. Por isso eu repito tanto aqui: nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. Nós estamos num nível de fé diferente. Nós não olhamos segundo o mundo vê segundo a vista, nós vemos segundo a fé. Amém? É tão importante quando nós nos identificamos com a vida de Deus. Lembre-se que o nosso pai na fé, Abraão, seu nome antigo era Abrão. Abrão. Deus vem fazer uma aliança com Abraão. Ele diz que Abraão teria um grande galardão. Abraão olha para Deus e diz assim: Senhor, que galardão? Faz 25 anos que eu ouvi o teu chamado. Tu me deu bens, eu sou um homem rico, mas o herdeiro de tudo que tu me deu é um escravo que eu tenho em casa. Que galardão é esse? Deus disse: olha, para começo de conversa, eu vou te dar uma parte do meu próprio nome. A minha herança para você vai começar com o meu próprio nome. Eu vou tirar o H de Elohim, o H de pai, e vou colocar em você. Você não é mais Abrão, você agora é Abraão, pai de nações. Quando ele chega em casa, chama os seus escravos, os seus servos, e diz: a partir de hoje meu nome não é Abraão, meu nome é Abraão, eu sou pai de nações. Olhavam para aquele velho: está louco, pai de nações, com 99 anos não tem um filho, pai de nações. E ele dizia: Elohim me falou. Ele não pode mentir. Eu creio. Quando as coisas não estavam boas, quando Abraão não estava bem de saúde, ele dizia: glória a Deus, glória a Deus. E a Bíblia diz em Romanos 5 que ele se fortificava na fé, dando glória a Deus. E um dia o filho da promissão veio, e você está sentado aí porque você é filho da fé de Abraão. Portanto, o nome de Deus já está sobre você. Você faz parte de uma família especial, porque a vida de Deus está em nós, irmãos. Nós somos neste mundo o que Jesus foi no seu tempo. Aquilo que Jesus foi no seu tempo, nós somos neste mundo. Leia a sua Bíblia com atenção e cuidado e veja quem reconheceu Deus em Jesus. Veja quantas vezes Herodes, se quisesse ter uma entrevista com Jesus, poderia.
O Sinédrio tinha 71 membros, provavelmente 2. Nicodemos e José de Arimateia se entrevistaram com Jesus. Os saduceus e os fariseus, que tinham o domínio da religião organizada, dominavam o templo, os saduceus, e as sinagogas, os fariseus. Eles diziam que Jesus tinha demônio. Eles não conseguiam entender nada que Jesus fazia, porque as escrituras estavam seladas para eles. Eles não conseguiam entender. Todas as promessas do Velho Testamento acerca de redenção eram enigmas para eles. Ah, Deus vai nos redimir. Mas como Deus vai nos redimir? Deus colocou na lei: para que alguém seja redimido é preciso que tenha um parente redentor. Deus Espírito. O Deus Espírito onipotente não pode redimir o homem pecador, a menos que ele se encarne, a menos que ele assuma um corpo, a menos que ele se identifique com a raça humana e viva a vida humana e seja perfeito, sem pecado, e queira morrer no lugar deles. Ele não pode redimir. Esta é a causa porque João, na sua visão do Apocalipse, leia sua Bíblia, capítulo 4 e capítulo 5 do Apocalipse, João vê alguém sentado no trono, e este era o Deus Todo-Poderoso. Na sua mão direita estava um livro, que era o livro da redenção. Era o livro da redenção, mas o texto diz que não havia ninguém no céu, nem na terra, digno de abrir o livro, nem sequer de olhar para o livro. Então João pensou: estamos perdidos. Nenhum profeta, nenhum patriarca, nenhum rei, ninguém é digno dos que viveram, dos que vivem, dos que vão viver. Não há ninguém digno. João ficou desesperado porque ele viu Deus sentado no trono, mas Deus não podia nos redimir, porque ele estabeleceu a lei do parente remidor. Aí de repente um dos anciãos diz: não chora não, João, há um que é digno, o leão da tribo de Judá. Ele é digno porque ele morreu, e com o seu sangue ele comprou pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações. Glória a Deus. Este Jesus que nós adoramos nesta noite, ele viveu uma vida muito parecida com a nossa, irmãos. Era Deus sentindo fome, era Deus sentindo dor, era Deus sendo rejeitado, era Deus sendo desprezado, era Deus sendo julgado pelos homens. E ele tinha tanto poder e autoridade que ele disse a Pedro: põe a tua espada na bainha, Pedro, porque se eu quisesse agora mesmo, e eu clamasse ao Pai, ele mandaria mais de 12 legiões de anjos. Os irmãos sabem que um só anjo matou 185 mil soldados assírios em uma noite. Agora pegue 70 legiões de anjos, uma legião de 6 mil anjos. Não sobraria uma alma no planeta Terra, se Jesus quisesse. Mas ele disse: eu não vim para destruir a alma dos homens, mas para salvá-los. Ele está dizendo para os seus discípulos, eles estavam há 3 anos com ele, mente obtusa, mente fechada, ainda visão humana. O Filho do Homem está subindo para Jerusalém, e acerca dele vai cumprir-se tudo que está nos profetas e na lei. Ele vai ser preso, ele vai ser rejeitado, ele vai ser crucificado, mas ao 3º dia ele vai ressuscitar. Aí Pedro chama ele à parte e diz assim: Senhor, o que é isso, Senhor? Que pessimismo é esse? Tem pena de ti mesmo. Porque Pedro queria um Messias governante, que destruísse Roma, que colocasse Israel no centro do mundo. Que isso não aconteça contigo. Jesus olha para Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas dos homens. Aquele mesmo Pedro, que momentos antes havia tido uma revelação divina. Jesus pergunta aos discípulos: o que dizem os homens, seu filho do homem? Eles dizem: uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias, ou algum dos profetas que ressuscitou. É o que eles dizem a teu respeito. Jesus disse: vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, tomando a palavra, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão,
Pedro. O nome dele era Simão, mas agora Simão Pedro, porque Pedro é um pequeno fragmento de pedra. Pedra é a rocha da nossa fé, é a revelação. Pedro, tu mesmo te identifica com a revelação. Não foi a carne, não foi o sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Mas minutos depois, Pedro estava cogitando das coisas dos homens. Ele ainda não podia conceber o projeto, e era inaceitável para a mente de qualquer homem. Mas depois que o dia de Pentecostes se cumpriu, Pedro levanta-se perante todo o sinédrio, e ele consegue ver nas Escrituras que a morte de Jesus é causa de redenção, que a morte de Jesus nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus, que a morte de Jesus faz de nós aquilo que Deus planejou que fôssemos desde toda a eternidade. Ele diz: é no nome desse homem que vocês crucificaram e que vocês negaram, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e ele está sentado à destra de Deus até o tempo da restauração de todas as coisas. Se vocês invocarem o nome dele, haverá tempo de refrigério para vós. Nós estamos vivendo no descanso de Deus, irmãos, no tempo de refrigério de Deus para a nossa vida. Eu não estou esperando a grande tribulação, eu não estou preocupado com o anticristo, tudo isso virá. Eu não estou preocupado com as guerras, isso também virá. Eu estou aguardando ansiosamente a vinda de meu Jesus. Eu estou sonhando com as bodas do Cordeiro. Eu estou pensando nesta noite, quando nós vamos sentar-se na mesa do Senhor para comer o pão, para beber o vinho, com aquele glorioso dia, quando Ele mesmo servirá os seus servos. E que promessa gloriosa, que glorioso dia será este, quando Ele conta uma parábola. Ele diz que o servo que cumprir com a vontade do seu Senhor, naquele dia, o seu Senhor se cingirá de servo. Agora veja, Jesus agora não é mais o filho do carpinteiro. Jesus agora é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas ele ainda uma vez vai cingir-se e vai servir a sua esposa, vai servir a sua noiva. Glória a Deus. Por isso, irmãos, porque a vida de Deus veio a você, como a vida de Deus veio a Sara, cujo nome não é mais Sarai ou Saraí, não é mais minha princesa, mas Sara, princesa. Sara era um tipo da igreja. Todos nós, como Sara, tivemos um tempo de esterilidade, e Deus é paciente conosco. Você já casou com Abraão, você já saiu da Babilônia, você já andou na terra da promessa, você já acompanhou os sacrifícios, mas você não gera filho. E Deus não disse para Abraão: tu terás um filho com uma mulher. Deus disse: tu terás um filho com Sara, tua mulher. O milagre de Deus vai acontecer na nossa vida e conosco, porque nós somos a esposa dele. Ah, mas tem pessoas que estão se convertendo em tantos movimentos. Está lá a igreja evangélica, a igreja cristã, tantos movimentos. Abraão gerou da carne um filho com Agar, mas não era o filho da promessa. O nome de Ismael não estava no livro da vida do Cordeiro, estava no livro da vida, mas não estava no livro da vida do Cordeiro. Qual a diferença? No livro da vida há livros. No livro da vida está escrito lá: no dia 18 de janeiro de 1967, José Dilson nasce. Um mês depois, o menino chora, sem estar sentindo nada, fingindo para sua mãe que está sentindo dor. Quando começa a falar, empurra seu irmão e diz: ele caiu. Toma os brinquedos do seu irmão. Isso está no livro da minha vida. Irmãos, se este livro pudesse ser cedido aqui nesta noite, você teria coragem de me ceder o livro da sua vida para nós lermos aqui 10 minutos do livro da sua vida? Nenhum de nós teríamos coragem aqui de abrir o livro da nossa vida e dizer: escolha a passagem que você quiser e diga para todo mundo aqui o que você escolheu e leia para todo mundo. No livro da nossa vida tem coisas impublicáveis, tem pensamentos que nós não queremos que ninguém saiba, tem atos que fizemos em oculto que não queremos que venha à luz, e ficamos até rubro só de pensar que isto poderia ser publicado.
Mas saiba de uma coisa: a menos que o sangue de Jesus, este cloro que apaga estes pecados, sejam passados neste livro, e no livro da vida do Cordeiro esteja escrito o nosso nome, um dia no juízo do grande trono branco, tudo isto virá à tona e seremos julgados segundo as nossas obras. Então por isso eu hoje me aproximo dele e digo: Senhor, eu me identifico com este Cordeiro. Cada gota de sangue, cada chibatada, cada sofrimento que ele sofreu aí era meu, eu merecia, é em meu lugar, mas eu também recebo a vida dele, eu quero a justiça dele, Senhor. Eu não mereço, mas eu necessito. E Deus simplesmente apaga o livro da minha vida e escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Você sabe que a coisa mais terrível que existe na terra é chantagem. Quando alguém sabe algo a teu respeito e você não quer que ninguém saiba, e ele diz: a menos que você faça isso e isso eu vou contar. Eu vou contar. Satanás é um grande chantagista. Leia a sua Bíblia. A Bíblia diz no livro do profeta Zacarias que o sumo sacerdote Josué estava diante do Senhor com vestes sujas, e Satanás chega do lado dele e diz para o Senhor: ele está com vestes sujas. Ele é sacerdote e ele está com vestes sujas na tua presença. Tu vai matá-lo? E o Senhor manda trocar o vestido do sumo sacerdote Josué e diz: eis aí, eu troquei o teu vestido. Satanás não pode mais te acusar. No livro de Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 13 em diante, Jesus conta uma história. Porque alguém disse para ele: bem-aventurado aquele que come pão no reino de Deus. Jesus conta uma história. Um determinado homem fez um grande banquete e mandou convidar seus amigos. Mas no dia do banquete, cada um deles mandou dizer a ele: olha, eu comprei um campo, preciso ir vê-lo, peça a ele que me tenha por escusado. O outro diz: eu comprei 12 juntas de bois, preciso experimentá-lo, tenha-me por escusado. Eu me casei, eu vou sair em lua de mel, me tenha por escusado. Os convidados chegam, o banquete está pronto, a despesa foi feita, e nenhuma destas justificativas ou desculpas eram válidas, porque um homem judeu, quando ele faz uma festa, ele faz com 12 meses de antecedência, ele dá a data, ele dá exatamente o dia que vai ser a festa. Você pode, você tem um tempo para responder, aí você diz: posso, confirmo. No dia da festa ele manda um outro convidado para dizer: é hoje o banquete, pode vir. Então você sabia com um ano de antecedência, e você faz outros compromissos e diz: não, não posso. E esta história, ela é paralela em 2 outros livros da Bíblia. No outro livro, no livro de Mateus, Jesus diz que o Senhor disse aos seus servos: agora sai pelos bairros e ruas da cidade e tragam os pobres, os aleijados e os cegos. Os servos vão lá, trazem e dizem: Senhor, feito está como mandaste, mas ainda tem umas mesas vazias, ainda tem cadeira. Então agora vocês vão sair pelos becos e valados, e vocês não vão convidar, vocês vão forçá-los a entrar na minha casa. Sabe por quê, irmão? Porque aqueles homens que estavam nos becos e valados, eles eram os traficantes, eles eram os assassinos, as prostitutas, os gays, os rejeitados da sociedade, que se eles entrassem aqui, você mudava de cadeira, você não queria que seu filho sentasse perto dele. Se você o convidasse: olha, tem um banquete ali, vamos lá, ele dizia: eu não vou. Por quê? Porque eu não sou digno. Então pega no braço dele e força a entrar na minha casa. Foi assim que muitos de nós entramos aqui, irmãos. Não foi pelo livre-arbítrio, foi o Espírito Santo nos compungindo, dizendo: Deus te ama, Deus te quer bem, Deus te comprou e te arrasta, e você vem. Mas quando você chega naquela porta, você recebe uma vestimenta. O homem mais rico recebe a mesma vestimenta. Então aqui dentro você não sabe quem é patrão, quem é empregado, quem é livre, quem é escravo. Aqui não dá para saber. Aqui todos são iguais, com a mesma vestimenta. Mas Jesus disse que o dono da casa, antes da ceia ser servida, ele dá uma entrada para olhar. E ele está aqui nesta noite, ele veio ver você. Aí ele vê alguém sentado lá com um belo paletó, com uma bela vestimenta, diferente das outras, e diz: amigo, como tu conseguiu entrar? Certamente que não foi por aquela porta ali, não, porque os homens que estão naquela porta não deixariam você entrar. Como você entrou? E aquele homem emudeceu, nada pôde falar. Aí ele diz aos seus servos: pegai-o
amarrai-o mãos e pés e lançai-o nas trevas exteriores. E ele foi lançado fora. Está dentro da igreja é uma coisa, Judas esteve. Irmãos, Judas fez mais milagre do que os maiores pregadores de milagres do nosso tempo. Judas era um dos 12 que recebeu comissão para ressuscitar morto, para curar leproso, para fazer todo tipo de milagre. E ele foi um dos que voltou satisfeito com o que fizeram. Não era batizado com o Espírito Santo. Fez milagres. Teve poder para fazer muita coisa. Viu mais milagre do que todos nós já vimos aqui. Ele viu um homem com 4 dias de morto ressuscitar. Ele viu pão ser multiplicado, peixe ser multiplicado. Viu um homem andar sobre as águas. Viu água se transformar em vinho. Mas ele não pôde participar da última ceia ou da primeira ceia da igreja. Está dentro da igreja é muito fácil, porque a religião também nos dá uma capa. Nós podemos mudar o nosso linguajar, e você não rouba, você não adultera, você não faz negócio feio, você é um bom marido, você é um bom pai, você é um bom funcionário, e você pensa, isso é o bastante. Não é. A menos que o sangue que estava naquele cordeiro esteja em você, que a vida daquele cordeiro esteja em você, você vai morrer. Então, ser crente e ter nascido de novo é muito mais do que professar uma religião. Eu quero que você saiba, tem budistas melhores do que nós, tem muçulmanos melhores do que nós, tem católicos melhores do que nós, e tem espírita melhores do que nós. O que nos faz melhor do que todos eles é a vida do Cordeiro. Isto nos coloca no nível superior, porque Deus não vai olhar para mim e para ele, Deus vai olhar para o Cordeiro e para ele. A diferença é abismal. Por isso, os nutricionistas dizem que aquilo que nós comemos, nos alimentamos, acaba se tornando o que nós somos. E essa semana eu estive lendo um livro na biblioteca de um nutricionista que ele diz, e eu gostei tanto que eu pensei em fazer essa aplicação. O alimento, ele preserva o indivíduo. A reprodução preserva a espécie. A comunhão preserva a sociedade. Eu vi que coisa perfeita. Quando eu venho à igreja, quando eu leio a Bíblia, eu estou me alimentando para viver. Agora, quando eu oro, quando eu prego o evangelho, quando eu ganho alma, nós estamos no processo de reprodução, para que a espécie não morra. E quando nós nos reunimos para cultuar a Deus, nós estamos salvando uma comunidade, uma sociedade. A igreja triunfante e militante. Amém? Então que a vida de Jesus manifeste-se em cada um de nós nesta noite. Que você tenha liberdade para, quando levantasse da sua cadeira, identificar-se com o corpo de Jesus, identificar-se com o sangue de Jesus. Porque quando você se levantar da sua cadeira aí, ponha uma coisa na sua cabeça: você já recebeu, como Adão e Eva, ao sair do paraíso, as vestes daquele cordeiro. Jesus não somente sacrificou um cordeiro, como ele tirou a pele daquele cordeiro para cobrir a nudez de Adão e Eva, dizendo: eu os trarei de volta ao lugar original. Nós estamos cobertos com a justiça de Cristo. Amém?